Garotos se perdem, esquecem a hora de dormir, falando demais. Quem fala não faz, tem pouca ideia, pouca ação, toma a rédea da situação, deixa a garota na direção. Trecho de Liberdade, música da rapper paulistana Drica Barbosa. E a minha convidada é uma garota que gosta da direção. Ela é da quebrada para Harvard, depois deputada federal e é uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, segundo a BBC. Agora ela está numa campanha suprapartidária, é bom lembrar, para colocar mais mulheres na política. Eu convido você a me ajudar a cutucar a deputada federal Tabata Amaral com a hashtag Provoca. Bem-vinda, Tabata. Obrigada. Obrigada pela conversa. Ô, Tabata, não é muita coisa para uma menina de 26 anos, não, essa lista curta que eu acabei de falar? É e não é ao mesmo tempo. Pelo menos a forma que eu entendo as coisas é que eu tive muitas oportunidades em um lugar em que ninguém teve. E cada vez que eu dava um passinho, eu tentava trazer uma galera junto comigo, o que tem a ver até com Vamos Juntas, que é essa mobilização para a gente eleger mais mulheres. Chegar ao Congresso, na época eu tinha 24 anos de idade, quando eu fui eleita, é uma coisa não muito comum. Quando você chega no Congresso, os caras não te pedem carteirinha de estudante? Não, mas eles também não me Já deixam aconteceu entrar. isso? Não passa um dia, estou buscando esse dia ainda, em que alguém não me barre na entrada, no elevador, na passagem para o Senado. Hoje em dia? Hoje. Diziam que é porque não me conheciam ainda. Um ano e pouco depois ainda barram. Com esse sonho grande de ser política e de realmente me candidatar e um dia ser presidente do Brasil, se der tudo certo. Meu nome é Tabata Amaral, eu tenho 24 anos e decidi me candidatar a deputada federal por São Paulo pelo PDT. O que é Vamos Juntas? O Vamos Juntas é uma mobilização. A gente está juntando uma galera, desde mentores, pessoas que já foram eleitas, embaixadores, comunicadores, gente para falar que precisamos de mais mulheres na política. Quando a gente olha para as eleições 4 anos atrás, de cada 100 candidatas, 12 receberam 0 voto. Começa a contar um pouco da história. Então, acho que a primeira coisa que passa pelos partidos que fazem esse filtro na democracia, eles têm que ir atrás da mulher que é líder da ONG, que é presidente da empresa, que é líder da comunidade dos pais na escola. Então, acho que essa é a primeira provocação. Os caciques ficam muito incomodados com movimentos de renovação como esse? Ficam, e ficam porque é uma briga por espaço. Na hora que eu falo que a gente quer colocar mais mulheres, mais jovens, mais LGBT, mais todo mundo que está no Brasil, eu falo que eles vão ter que tirar um pouquinho do espaço que eles estão dominando, porque são 513 deputados. Alguém vai ter que sair para essa galera entrar. E aí, no final das contas, é uma coisa muito pragmática. Tentam calar, tentam intimidar, porque ninguém quer perder poder. Essa crise do corona, inclusive, alguns dados ficaram mais evidentes. Quantas pessoas com mais de 65 anos tem no Congresso? A gente tem mais de 130 parlamentares que já são idosos e não tem nenhum problema nisso. Eu acho que todo mundo tem que participar. Pelo contrário, aliás, eu quero dizer que eu sou idoso, homem idoso, branco. Eu não estou querendo achar que um é melhor do que o outro. Não é isso. O problema é quando uma população fica muito mais representada do que a outra, porque isso distorce as decisões que estão sendo tomadas. Diego Polo, por que a deputada diz representar a nova política e aceita receber um apartamento funcional? Essa é uma questão que eu já recebi várias vezes. Quando, enfim, tem toda uma movimentação no Congresso para a gente acabar com os apartamentos funcionais. E eu sou uma grande apoiadora, inclusive faço pressão sobre isso. Mas quando eu tive a oportunidade de ocupar um apartamento funcional e receber pessoas que vão para Brasília, sejam ativistas de movimentos sociais, do meu time, para mim me pareceu fazer sentido. Então, o apartamento funcional, para mim, é uma oportunidade de receber muita gente que não poderia ir para Brasília, fazer o seu ativismo, etc. Por que eu vou abrir mão desse apartamento, que pode servir para uma coisa maior, enquanto todo mundo está usando, outro deputado usaria, mas eu acho que o mais, enfim, menos populista e mais correto de mim é falar, sou contra tudo, vamos vender e espero que a gente faça. Mas com o salário de deputada, você não conseguiria pagar um aluguel de um apartamento? Para receber todas as pessoas que eu recebo? Não sei quantas pessoas você recebe. Eu pago os aluguéis para receber as pessoas que eu consigo receber. Eu acho que todo mundo tem uma vida assim, né? E eu percebo que às vezes os políticos falam, não, mas eu preciso desse dinheiro para viajar.
Não, eu não preciso desse dinheiro, mas eu acho que eu tenho que usar os recursos que eu tenho para fazer o melhor trabalho que eu posso fazer. E eu acho que eu coloco o apartamento funcional para isso também, para poder receber ativistas, poder fazer um bom trabalho, mas na hora que tiver uma votação contra privilégios, contra apartamento funcional, contra penduricalhos, vou sempre me posicionar contra. E quando vai ter essa votação? Eu vou te dizer, nunca, né? Posso só discordar disso Por favor, em um ponto? por favor. Quando a gente fala, por exemplo, enfim, reforma partidária, quando a gente fala de uma PEC que um deputado, Pedro Cunha Lima, apresentou para acabar com os penduricalhos. Acima de 10 mil não tem nenhum tipo de auxílio. Não tem chance de ser votado hoje. Agora, se a população fizer uma movimentação e olhar, tem, que é um pouco da questão do combate à corrupção. Lá dentro, eu não dou quórum para essas pautas. Mas na hora que a população começar a olhar para elas, tem chance sim de passar. Não acho que é impossível, não. Ô, Tabata, o PDT, o seu partido, ele tem dono? Ele tem dono e não é único nesse quesito. Infelizmente, o sistema que a gente tem de financiamento dos partidos, o fato da gente não cobrar nenhuma transparência no uso dos recursos, não ter eleição para dirigente, não ter número máximo de mandatos, faz com que muitos partidos tenham donos. Isso é muito ruim para a democracia. O dono se chama Ciro Gomes? No meu partido se chama Lupe. Lupe. Defina Ciro Gomes. É difícil tirar o lado pessoal, porque, enfim, fui muito machucada por todo o processo de perseguição do meu partido. Mas eu acho que é um cara extremamente inteligente, que é de centro-esquerda, mas que muitas vezes deixa que o ódio tome conta de suas ideias. Gostei dessa definição. E eu lembro de um vídeo famoso que você vai fazer uma pergunta para ele e ele começa a te explicar astrofísica. Meu nome é Tabata, eu estudo Ciências Políticas e Astrofísica no Harvard College. Astrofísica e política? É. Ou inveja? Não, não é por nada não, eu ando estudando astrofísica. É sério? É, sim, claro. Que bacana. Você compreende que o multiverso é uma possibilidade mesmo? Não, porque é o seguinte, a fundação do tempo e espaço no Big Bang colide com uma concepção filosófica do antes. Não é? Porque o antes, sob o ponto de vista físico, não tem sentido a partir do Big Bang, mas filosoficamente é axiológico que haja um antes. Nós precisamos discutir isso daqui a pouco. Vamos. Aquilo ali que se chama mansplaining. Acho que sim. Mas, enfim. A esquerda diz que a reforma da Previdência é ruim para os pobres. Por que você votou a favor? Porque os números, os meus estudos me convenceram que do jeito que estava, não dava. A gente, em questão de 8 anos, não teria dinheiro para educação, para saúde, para nada, enfim, que é tão importante. E por um outro lado, porque é como eu encaro a vida. Eu sabia que a gente recebeu um texto muito ruim do Bolsonaro. Eu fui para a luta. Eu negociei com bancada da segurança, com bancada da educação, com bancada feminina e ajudei. E tenho muito orgulho disso, a chegar em um texto muito melhor do que a gente recebeu. Você não fazer nada, ficar criticando de longe, sabendo que se você tivesse entrado teria sido melhor, para mim é uma covardia muito grande. E você não entender que o texto que a gente aprovou não afeta quem recebe mais de um salário mínimo e acaba com aposentadorias de 30 mil reais, para mim também fala de, enfim, uma falta de coragem muito grande. Eu estou achando que você está falando do PT aí, mas eu quero te perguntar se ainda faz sentido a gente falar em direita e esquerda. Eu não estou falando só do PT, porque muita gente da esquerda se apequenou nesse processo e não foi lutar por um texto mais justo. Os partidos que a gente tem de esquerda na Câmara. Mas quando eu falo de partido, a orientação foi, sou contra, não vou participar, quanto pior, melhor. Não quero nem debater. Mas a gente teve deputados que foram para a mesa, que foram negociar, que foram tentar melhorar. Então, eu acho que esquerda e direita, por mais importantes que sejam, já não definem todo mundo. Tem muita coisa entre os dois extremos. No próximo bloco, o assunto é sobre uma paixão que eu e a Tabata temos em comum, a educação. Vem na hashtag provoca, mas seja educadinho. A paquistanesa Malala tornou-se militante pró-educação aos 11 anos, numa região em que os terroristas do Talibã impediam mulheres de ir à escola. Aos 15, ela sofreu uma tentativa de homicídio
continuou a luta e aos 17 anos se tornou a pessoa mais jovem que já ganhou o Nobel da Paz. Em sua autobiografia, a Malala escreveu: "Não quero ser lembrada como a menina que levou um tiro do Talibã, mas como a garota que lutou pela educação." Ô Tabata, se a educação é tão importante, até a ponto de alguém levar um tiro, como foi o caso da Malala, por que tem gente que a despreza? Falando do Brasil, meu pai sequer fez o ensino fundamental. De cada 10 adultos, 7 são analfabetos funcionais. Hoje, no nosso Brasil de 2020. Então, quando a gente fala de educação, muita gente que nunca teve acesso a uma educação de qualidade, a tudo que ela traz na nossa vida, não sabe a sua importância. Essa não valorização da educação por quem não tem, como cuidar disso? Aí fala um pouco do que eu estou fazendo, fala um pouco da política. Eu sou ativista pela educação desde os meus 15 anos. Já organizei protestos, já dei aula, já fundei ONG, já fiz pesquisa. E chega uma hora que você percebe que não é uma questão de vou descobrir o que fazer na educação, é uma questão de bora mudar um pouco a política e os políticos para que eles mudem a educação. Dá foco para o fato de já terem se passado 3 meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com 2, 3 desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Eu vi um vídeo que você ali foi dura, né, contra o primeiro-ministro da Educação, o Vélez, e dizem que, inclusive, você é uma das responsáveis por ter derrubado o ministro Vélez. Aí veio Weintraub. Não era melhor ter deixado o Vélez? O problema é que a gente não sabia disso. Gente, eu não sei nem o que dizer do ministro Weintraub. Acho que o simples fato dele gastar muito mais tempo no Twitter, ofendendo, atacando quem discorda dele, e ter gastado 0 hora para discutir o Fundeb, que é o financiamento da educação básica, fala muito de quem ele é. O que é o Fundeb e por que o ministro tinha que estar nisso? O Fundeb é responsável por 45% de todo o dinheiro que está na educação básica no Brasil. Se o Fundeb acabar, esquece salário de professor, esquece infraestrutura, esquece tudo. O Fundeb vence esse ano, em 2020. E a gente tem que fazer um esforço enorme para renovar o Fundeb, para colocar mais dinheiro, para levar mais gestão, para, enfim, dar aquele gás na educação. O ministro não participou desse esforço, foi um esforço feito simplesmente pela Câmara, pelo Senado. Então, eu acho que isso mostra um ministro que não se preocupa com o financiamento da educação básica, está preocupado com o quê? Ele está ali para fazer palanque, para fazer campanha. Agora, enquanto isso, nossos alunos continuam sem aprender a ler e escrever, sem aprender frações. E ele faz uma campanha escrevendo errado o português. Ele, pelo menos, deveria, enfim, contratar um marqueteiro. Isso é parte do marketing, pelo contrário. Ele escrever errado é bom. Porque aí toda a mídia fala sobre isso. A gente fica falando dele aqui, e deixa de falar das propostas que ele não apresentou. Que truquezinho malandro. Você veio de uma escola pública, acabou em Harvard, né? Por que você conseguiu e tantos não conseguem furar essa desigualdade? Falta o quê? Falta vontade, falta recurso? Falta oportunidade, falta quem ajude nesse processo. Eu tive uma grande chance, que foi, na minha 5ª série, participar da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, a OBMEP, que é tão importante. E foi um conjunto de fatores. Foi uma professora de matemática que começou a preparar alguns alunos dentro da escola estadual. Foi a Olimpíada acontecendo. Na minha 5ª série, eu ainda era muito novinha. Foi eu gostar de matemática e ter sorte de gostar da matéria que fez a Olimpíada. Então, eu tive algumas oportunidades que foram me ajudando a trilhar. Mas mesmo com isso, eu me lembro do dia que um professor, já na escola particular, onde eu fui bolsista, me perguntou o que eu faria na faculdade. E aí eu percebi que na escola pública nunca tinham me perguntado o que eu faria na faculdade. Porque não assumiram que eu teria um futuro brilhante, diferente. Nem se considerava isso. Nem se considerava. Então, quando a gente rouba o sonho dos alunos, não dá a eles, fala assim, olha, você pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser astronauta. Quando a gente não dá oportunidade com uma educação de qualidade, eu acho injusto cobrar o esforço. Ô, Tabata, eu li você falando das meninas que dizem da escola porque não tem absorventes, né, quando menstruam. Que outros problemas que o pessoal da periferia enfrenta além desse? Me pareceu uma coisa muito pontual. Você acha legítimo lutar por absorventes
gratuitos? Demais, inclusive, me causa muito espanto que a gente nunca tem olhado para isso. Tem estimativas de que as meninas perdem 45 dias de aula por ano. A gente vive reclamando da evasão escolar, da falta, mas você perder quase um quarto do ano na escola... Por essa razão? Por essa razão, me parece muito longe de ser pequeno. Eu acho que só incomoda porque não é um problema que aflige homens e pessoas mais ricas. Se afligisse, já teria para todo mundo. E incomoda quem? Porque quando você falou isso, você levou pancadas da esquerda, da direita, do ministro da Educação. Esse problema é o quê? É um tabu? É um tabu. Preconceito? Não. E eu brinco que essa foi a primeira proposta que eu fiz que ofendeu igualmente esquerda e direita. Exatamente. Assim, o apoio veio de mulheres, ponto. Obviamente, há exceções. E incomoda porque a gente cresceu ouvindo que menstruação é algo sujo. Na hora que eu falo menstruação, o pessoal, tipo, fica quieta, não fala, sabe? Tipo, as mulheres menstruam, essa é uma realidade todos os meses, e algumas mulheres perdem dias de trabalho, não podem estudar, pegam doenças por causa disso. Então, eu acho que essa revolta que se gerou e as fake news tem a ver com o fato, enfim, de uma pauta que atinge mulheres pobres ser invisível. César Augusto, peça para ela explicar como o governo pode distribuir algo gratuitamente, ele está se referindo aos os absolventes, se o governo é mantido com dinheiro do contribuinte. Aí é mais uma daquelas jogos de palavras só para desviar a atenção. Quando a gente fala da distribuição gratuita, é para as pessoas que são beneficiadas. Da mesma forma que a gente fala que a vacinação é gratuita para os bebês, que a gente fala que as camisinhas são gratuitas, não acho que esse tipo de debate leve a algum lugar. Quanto vai custar? Como é uma previsão do governo, seria irresponsável dizer exatamente, tem que sair tanto dinheiro. Mas para poder rebater as críticas, a gente fez um cálculo que é bem por cima, dizendo, se 1/3 das mulheres precisassem ao longo da vida, que é quem recebe até um salário mínimo, jogando para cima, a gente teria um custo de 119 milhões de reais, que é quase 50 vezes menor por ano, o dinheiro que alardearam por aí. Eu vim de lá pequenininho, alguém avisou para eu pisar nesse chão devagarinho. Esse é aquele samba irresistível da dona Ivone Lara, mas no próximo bloco nós vamos falar da quebrada de São Paulo, onde Tabata veio pequenininha, mas será que ela pisava no chão devagarinho? Duvido. Cutuque a moça na hashtag provoca. Para meninas e mulheres em todo lugar, eu faço um convite simples. Minhas irmãs, minhas filhas, minhas amigas, encontrem sua voz. O recado é de Ellen Johnson, ex-presidente da Libéria e ganhadora do Nobel da Paz em 2011. Tabata, eu sou homem, sempre tive voz e quero te perguntar, por que a mulher tem que encontrar a sua voz? Porque a gente cresce em uma sociedade que coloca a gente em um lugar, enfim, menor do que as outras pessoas. E aí sempre tem uns engraçadinhos que vão dizer, mas nunca vi lei proibindo mulher de falar. Poxa, mas a gente tem até 88 anos atrás, que foi o exemplo que eu usei, mulheres não podiam votar, não podiam ser eleitas. Se cortou a voz. No caso da mulher, a gente tem que se provar muito mais para poder dizer a mesma coisa. E não é diferente na política, eu tenho que provar todos os dias que eu mereço respeito, que eu sou boa o suficiente, que eu estudei, para ter o mesmo, enfim, o mesmo espaço que um homem teria naturalmente. Você veio da Quebrada, Vila Missionária, Zona Sul de São Paulo. O seu pai era cobrador de ônibus. É também uma mulher branca que estudou em Harvard, deputada. Como, com isso, você perdeu seu lugar de fala como mulher da periferia? Para mim é diferente, é saber onde você tem espaço de fala, lugar de fala e onde você dá para outras pessoas. Eu me identifico como mulher periférica. Nasci, cresci, sou da periferia, mas eu nunca vou entender qual é a trajetória de uma mulher negra. Então, na hora que uma mulher negra puder falar no meu lugar, eu tenho que dar o espaço para ela. Eu sou mulher e sei que a gente enfrenta muito mais dificuldade, mas sou mulher hétero. Então, na hora que eu estiver discutindo qualquer questão, eu tenho que deixar que uma mulher trans, que uma mulher, enfim, lésbica, dê a sua voz. Então, para mim, o lugar de fala não é fique calado se você não tem todas as camadas da desigualdade. É fale onde você tem
e fique calado quando alguém pode falar no seu lugar, ou se não, estude para ser um aliado e não falar besteira. Você, Tabata, está sempre assim, aparentemente muito serena, muito tranquila. É só por fora. Então, vou falar de uma coisa aqui que vai deixar para fora você tensa. Tabata Cláudia. Eu odeio o meu segundo nome, mas já superei. Tabata São 26 Cláudia. anos. Eu já reparei que os pais, eles dão esses nomes compostos nos filhos justamente para tocar o terror, chamando Isso é pelo uma nome coisa do completo. Nordeste. É? Minha mãe, para retrucar agora, é Maria Renilda, conhecida como Rene. Meu pai era o Leonardo Francisco, conhecido como Naldo. E não sendo o suficiente, fizeram isso com os 2 filhos. Meu Deus. Pois é. E minha mãe é baiana e meu pai era de família paraibana. Acho que isso fez a diferença na vida dela. Que aprender não pode ser um fardo, não pode ser uma obrigação. Tem que ser uma diversão, e eu acho que realmente é. Ô, Tabata, a sua entrada em Harvard quase coincidiu, né, com a morte do seu pai. Que fase foi essa da sua vida? Eu fui aceita em Harvard dia 8 de março de 2012 e a gente perdeu meu pai para as drogas dia 12 de março. E esse foi o momento que eu realmente desisti. Eu fazia física na USP, eu cancelei a matrícula, eu disse não para 6 faculdades que me deram bolsa americanas, porque, sei lá, acho que isso tem a ver com o lugar onde eu cresci. Eu achava que a vida estava querendo me colocar no meu lugar de volta, sabe? Tipo, você quis ser metida besta e eu tirei teu pai. Então, eu me sentia muito culpada. E eu só não deixei de trabalhar, minha primeira carteira assim assinada foi como professora, porque minha mãe estava desempregada e a gente precisava. E, de novo, se não fosse pelos meus professores que ali, dia após dia, semana após semana, mês após mês, me convenceram que eu tinha que ir, porque ia representar muito para a periferia que eu fosse, eu não teria ido, não. E, obviamente, eu não tenho orgulho de dizer que eu desisti, mas eu acho que fala o quanto é fácil a gente acreditar que a gente não pode, sabe? Quem era o seu pai? Meu pai era, enfim, o cara mais brilhante que eu já conheci na minha vida. Ele, tipo, foi criado pelos tios, porque a minha avó foi abandonada quando engravidou dele. Então, ele foi criado pelos tios em São Gonçalo. Tipo, ele não estudou, mas ele escrevia sobre a desigualdade quando ele estava no ônibus, ele era cobrador, ele gostava de ler, ele era um cara super imaginativo. Eu sempre fui muito perguntadeira. E aí, tipo, eu falava, pai, o que tem, sei lá, no final do universo? Ele, fumaça. Pai, quem te contou essa charada? Foi um mago que flutuava no cemitério. Então, ele era um cara incrível. É só que ele tinha uma doença mental, ele era bipolar, que é muito difícil, ele era dependente químico, então nem sempre ele era ele. Às vezes ele era um cara ríspido, às vezes ele era um cara, enfim, meio grosseiro, às vezes ele estava muito eufórico, às vezes muito depressivo, mas quando ele era ele mesmo, ele era um cara muito sensacional. É tão legal ouvir você falando dele com esse amor, né? E também saber que isso aconteceu quando você foi para Harvard, né? Para fazer astrofísica. Como que foi essa jornada assim, do céu ao inferno, ou vice-versa, não sei? Tem uma razão pela qual eu não falo do meu pai, porque, enfim, é muito difícil, mas meu pai era a pessoa que mais acreditava em mim. E, tipo, eu brinco que eu sou assim, tenho sonhos muito doidos por causa dele, porque quando eu fui aceita em Harvard, tipo, eu não acreditava de jeito nenhum. E minha mãe falou, tipo, caraca, eu achava que não ia dar certo. E meu pai, vocês são 2 teimosas, vocês deveriam me ouvir mais, sabe? Então, eu pareço muito com ele de jeito. Ele era um cara que questionava muito a desigualdade, questionava muito as coisas. E, sei lá, eu acho que ele está me acompanhando. E eu espero que ele tenha orgulho de mim. Eu sei que, enfim, eu sou briguenta, assim, quando eu acho que uma coisa é injusta e que eu sou, assim, corajosa igual ele. Me fale, então, da Maria Renilda, a sua mãe, porque essa é a mulher que te ensinou artesanato lá. Minha mãe, ela vem do interior da Bahia, ela tem mais de 20 irmãos, ela é a filha mais nova e ela veio para São Paulo para ter mais oportunidade, o que eu acho que é errado, né? Você ter que abandonar tudo só para poder ter oportunidade. Ela engravidou de mim quando estava no ensino médio, as pessoas eram ainda mais machistas na época do que então ela foi expulsa de casa. E meu pai não é meu pai biológico. Ela conheceu meu pai quando ela tinha 3 meses de gravidez.
E ela é uma mulher muito guerreira, porque ela estava sozinha no mundo, muito nova, e ela criou a mim e o meu irmão. E todo mundo virava para ela e dizia, seus filhos vão ser drogados igual o pai. E ela formou os 2 filhos, sabe? Tabata, você reza. Rezo. Tem que rezar muito para aguentar. O que você pede? O que você reclama para Deus? Não, eu agradeço muito, porque, enfim, eu sobrevivi a muitas coisas que outras pessoas não sobreviveram, e eu me considero uma pessoa muito grata, e eu sempre peço para ter sabedoria e discernimento. São 2 palavras que a gente usa mais, enfim, no meio religioso, talvez, mas porque eu tenho muito medo, nunca tive medo de me corromper financeiramente, porque não é isso que me move, ponto. O que me move é propósito. Mas eu tenho medo de algum dia não ter coragem de bancar minhas ideias, bancar o que eu acredito. Então eu sempre rezo para ter clareza quando eu estudo, quando eu ouço as pessoas, para eu saber o que fazer e para eu ter força e coragem para bancar a decisão que eu acho que é certa. Tabata, Cláudia, Não me chama de Tabata Cláudia, não. o que é a vida? Me disseram que você ia fazer essa pergunta. Eu já vi você fazendo essa pergunta algumas vezes e eu não tenho uma resposta muito boa. Mas quando eu fico pensando vida, eu penso algo que é muito confuso e que é muito bonito. É isso. No final, faz sentido e é bonito, mas é uma confusão que só no meio do caminho. Tá bom. Então agora pode... Eu jurava que você ia falar, essa resposta não está boa. Não, agora pode me dizer. Tabata Cláudia, o que é a vida? Para você agora. É que eu só consigo pensar que ela é bonita. Não sei, eu acho que o dom da vida é a coisa mais bonita que a gente pode ter. Que a gente tem que ser muito grato por ela, por mais difícil que seja. Sei lá, eu gosto muito daquele filme A Vida é Bela. Eu acho que resume muito isso. Não importa quão difícil esteja, quão, enfim. E às vezes pode ficar muito difícil. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que a vida é um dom muito, muito grande. Então, acho que nós vamos agora ter que fazer uma selfie, só que diante do novo protocolo do coronavírus. Tá certo. Então, sem contato físico. Adorei que você abriu seu coração aqui hoje, Tabata. Foi bom para você? Assim, eu achei péssimo que eu chorei. Acho que isso nunca aconteceu antes, mas pela foi maquiagem sincero. ou pela... Porque eu não quero que as pessoas achem... Enfim, essa é uma grande besteira, achar que quem chora é frágil, né? Então tá tudo certo. Mas chorem, faz bem. Faz muito bem. E não que eu quisesse que você chorasse, para mim foi uma surpresa. Mas eu acho que chorar faz bem para a saúde. Eu também acho. Pessoal, pode dar uma choradinha aí, viu? Se cuidem, lavem as mãos, não façam estripulias e não... Enfim, não saiam pra rua se não for necessário. Beijinho.